dando continuidade aqui ao nosso treinamento, a gente vai agora ver como é que a gente pode editar e excluir uma notícia já cadastrada no banco de dados. Se a gente vier aqui na opção nova, a gente vai ver que a gente já tem um formulário, a gente já criou toda essa loja de gravação, né? E se a gente bem parar para pensar, o formulário de edição tem que ser exatamente igual a esse aqui. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, na página anterior, selecionar uma notícia em específico, eu vou carregar um formulário idêntico a esse e vou preencher os dados. A questão é, vamos pensar juntos aqui. Vou pegar essa notícia aqui como exemplo. Eu já tenho esse título cadastrado no banco de dados, eu tenho um subtítulo cadastrado no banco de dados, eu tenho um texto cadastrado no banco de dados. Então, se eu quiser trocar só uma palavra do título, não seria interessante que eu viesse aqui e redigitasse todo o texto, no caso todo o título, todo o subtítulo e todo o texto, e depois alterasse só o que eu quisesse alterar. Isso nem é um pouco prático. Então a ideia é que quando a gente carrega essa página de edição, né, que a gente vai criar agora, esse formulário ele já venha preenchido. Então a gente tem algumas tarefas a fazer aqui. Então quando eu estiver aqui nessa página de listagem, eu preciso de alguma forma que quando eu clique aqui, a próxima página, que vai ser similar a essa, saiba qual notícia foi clicado. Então a gente pode passar essa informação aqui pela URL. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é identificar essa notícia na URL. Na página que a gente vai fazer o carregamento do formulário, a gente também precisa fazer uma consulta ao banco de dados e obter as informações da notícia associada àquele parâmetro que foi passado aqui em cima. Se a gente bem parar para pensar, o título, por mais incomum que seja, eu posso ter duas notícias com o mesmo título, posso ter duas notícias com o mesmo texto, posso ter duas notícias com o mesmo sumário. A única coisa no banco de dados que não pode ser duplicado, nesse caso aqui da nossa estrutura que a gente fez, é o ID. Então o que deveria ser passado aqui em cima deveria ser esse ID. Então a gente teria algo como, por exemplo, notícias barra, por exemplo, 16. Que eu saberia que a notícia que vai ser editada é a notícia 16. Então, nesse momento, Laravel tem que pegar esse 16 e consultar no banco de dados. Opa, quem é que tem esse ID aí nessa tabela de notícias? Aí ele vai devolver para a gente essa massa de dados e a gente já vai carregar essa página com essas informações de notícias aqui sendo exibidas. Assim, o operador do sistema, né, o usuário do sistema, ele vai simplesmente alterar o que ele quiser alterar e vai registrar essa alteração dos dados ali no banco de dados. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso arquivo de visão. Essa parte aqui eu não vou precisar mais, né? A gente está comentado aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Por enquanto a categoria ainda vai ficar aqui. Mas esse carinha aqui, ó, a gente tem dois botões, um para editar e um para excluir. Esse aqui, vamos começar pelo de edição, né? Então esse aqui a gente vai transformar numa tag A. Obviamente a tag A não tem um type, mas tem um href apontando para algum lugar, né? Então, por enquanto, eu vou simplesmente dizer que eu quero apontar para sustenido. Vamos voltar à nossa listagem de notícias. Atualizar. E a gente vai ver que agora, quando eu clico aqui, ó, ele coloca um hashtag aqui em cima. Isso aqui foi só para a gente ver que está funcionando, né? Que visualmente não mudou o fato da gente ter tirado da tag button e colocado na tag A. Então, vamos voltar lá para o nosso código. E a gente vai ver aqui agora o seguinte, ó. Eu preciso de alguma forma apontar isso aqui para uma rota de edição. Mas a gente ainda não tem uma rota de edição. Então vamos lá no nosso arquivo de rotas, que é o nosso web.php, e aqui a gente precisaria criar uma nova rota. Só que aqui a gente já tem um recurso bem legal no Laravel, que é o seguinte: eu posso dar um route, dos pontos, ao invés de dar get, post, delete, porque tem diversos tipos de rota, eu vou dar um resource. Quando eu passo isso aqui, ó, ele diz o seguinte: ó, qual é o nome desse recurso? Eu vou chamar esse recurso de notícias. E a qual controlador ele está associado? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. News Controller Class. Na verdade, ele aqui não precisa do array, né? Vou colocar só isso aqui. Então, quando eu faço isso aqui, eu vou até comentar tudo isso aqui, ó. Então, teoricamente, eu deveria quebrar as rotas, né? Mas vamos ver o seguinte. Aqui no nosso terminal, eu vou digitar php artisan route list. Isso aqui ele não altera nada no nosso projeto, ele apenas exibe todas as rotas que a gente tem. Então a gente já tem alguma rota aqui, por exemplo, de API, que já está definida por padrão nesse arquivo aqui, api.php, que é uma rota de exemplo que o Laravel traz para a gente. E
ele perceba que ele já trouxe pra gente aqui, ó, uma rota notícias do tipo get, outra notícias do tipo post, outra notícias barra create do tipo get, que vai ser para carregar nos formulários de criação. E perceba que ele já está fazendo a associação aqui, ó. Ele diz que quando a gente acessar notícias, a gente pode simplesmente chamar de notícias.index e ela vai estar apontada para o nosso controlador @index. A gente pode mudar esse nomezinho aqui, pode ficar tranquilo. Quando eu acessar essa mesma rota notícias, ou seja, lá na URL botar apenas barra notícias, só que eu invocar ela com o método post, ele vai chamar, ou melhor, ele vai chamar essa rota de notícia.store e vai chamar esse método store também no nosso controlador. E o mesmo vai acontecer aqui com create, com notícias barra alguma coisa, que a gente vai ver agora o que vai acontecer aqui, e assim sucessivamente. Esses caras aqui é o seguinte, ó. Quando eu botar notícias barra alguma coisa que vai ser o meu ID, ele vai chamar o meu método show, que a gente ainda não viu esse método, mas a gente vai ver como é que ele funciona. Se a gente acessar também utilizando o método put, ele entende que a gente vai precisar editar uma notícia. Então ele já chama o método, no caso aqui ele chama o método update, e ele chama essa rota, né, ele nomeia essa rota como notícias.update. Só que a gente já sabe, a gente já viu, se a gente utilizar o create como exemplo, né, que a gente tem uma rota que se encarrega de exibir o formulário e uma outra rota que é quem de fato faz a gravação. Então perceba que o notícias/create é essa rota que se encarrega de exibir o formulário de criação, e o apenas notícias, desde que ele receba um post, é quem de fato faz a gravação. No caso aqui da notícia, ele vai seguir um padrão muito parecido. Quando você botar, por exemplo, notícias/1/edit, ele vai carregar o formulário de edição mostrando os dados da notícia 1. Óbvio que a gente tem que programar isso, né? E quando a gente submeter o formulário, o ideal é que ele mande para isso aqui, ó. Notícias/o ID que você informou, que no caso seria 1, utilizando o método put. E se eu quiser excluir a notícia, ele vai chamar a mesma rota, porém utilizando o método ou o verbo, né, do HTTP delete. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, se a gente voltar aqui no nosso código, a gente vai ver que se eu vier aqui no finalzinho e digitar names, eu posso colocar um nome para essas nossas rotas, né? No caso, todos os nomes, como a gente ficou fazendo aqui um a um, a gente pode definir aqui um padrão, como por exemplo, news. Quando eu faço isso, se eu voltar lá no terminal, eu posso simplesmente executar novamente o meu PHP Artisan Route List, que ele já vai mostrar agora com o nome correto. Então, ou melhor, o nome correto não, o nome que a gente definiu agora. Estava notícias, agora ficou news. E se a gente for lá no navegador, dá um F5, perceba que tudo continua funcionando perfeitamente, porque a gente já estava utilizando esse padrão do Laravel. O que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar a nossa rota de edição quando a gente clicar nesse botão aqui. Então, se a gente vier aqui novamente no nosso terminal, a gente vai ver que essa rota aqui se chama news.edit. Então vamos lá no nosso Blade, e eu vou dizer que esse cara aqui, quando ele for clicado, ele vai chamar uma rota nomeada como news.edit. E aí que está o detalhe, eu vou passar um segundo parâmetro dizendo que eu quero passar o ID junto. Então quando eu faço isso aqui, ó, vamos lá na URL. Então se eu passar o mouse aqui em cima, perceba aqui embaixo que vai mudando ali o ID, ó. Ele está no ID 25, no ID 24 e tal. E se eu clicar em um arquivo desse aqui, ou melhor, em um botão desse aqui, ele chama uma nova rota e perceba que ele não dá o erro 404. E por que ele não dá o erro 404? Porque quando a gente utilizou esse route resource, o Laravel criou todas as rotas que a gente precisava, automaticamente para aquele CRUD que a gente está construindo. E quando a gente criou o nosso controlador utilizando aquele resource ou aquele CRM quando a gente está utilizando o model, ele simplesmente já cria todos os métodos que a gente precisa. Então já há uma associação entre a rota e o método, como a gente viu ali. Então automaticamente ele está chamando um método, que é esse método aqui. Vamos lá no nosso controlador. Ele está chamando exatamente esse método aqui, ó. E esse método está vazio, né? Não tem nada, por isso que ele está imprimindo em branco. Se eu vier aqui e escrever qualquer coisa e voltar lá no navegador, ao carregar a página, a gente já tem isso aqui. Isso aqui prova pra gente
que aquele método está sendo invocado quando a gente acessa essa rota. Então vamos fazer agora toda a lógica para que a gente possa carregar o formulário e exibir, obviamente, a notícia associada a esse ID 24 aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos tentar carregar o nosso formulário, né? Como ele é idêntico ao formulário de criação, eu vou chamar esse mesmo cara aqui dentro. Mas eu não posso simplesmente chamar o create, porque se eu chamar o create, ele vai mostrar aqui cadastrar notícia e tal, vai chamar uma série de coisas que a gente não quer. Então o que a gente vai fazer? Eu vou lá de novo no meu código e vou acessar o meu arquivo create. Eu vou entender o seguinte, algumas coisas aqui são comuns para a página de edição e para a página de criação de registro. Basicamente o que eu tenho aqui de comum para os dois é o conteúdo desse formulário. Então eu vou dizer o seguinte, que todo esse conteúdo eu não vou levar a tag form nem o CSRF. Eu poderia até levar, mas daria um pouquinho mais de trabalho para mim. Então eu vou pegar todo esse conteúdo aqui até aqui. E dentro do próprio módulo de notícias aqui, eu vou criar um novo diretório. Poderia estar em outro diretório, não tem problema, mas por questões de organização eu acho mais interessante deixar aqui dentro. E vou chamar ele de partials. Ou seja, eu estou dizendo agora que esse partials aqui, eu vou manter todos os meus códigos, ou melhor, a parte do meu template, né? Pequenos trechos do meu template que são comuns dentro desse domínio aqui, dentro da parte de notícias. E tudo que for genérico, eu deixo nesse outro partials de fora aqui, como é o caso ali do menu. Então a gente vai fazer aqui, ó. Dentro desse cara aqui do partials, que está dentro de notícias, eu vou criar um novo arquivo. E esse arquivo vai se chamar form.blade.php. Vou vir aqui dentro, vou colar. E vou voltar aqui no meu método de criação, ou melhor, no meu arquivo de visualização do formulário de criação. E vou simplesmente mandar ele incluir quem o meu admin.news.partials.form. Então se eu voltar no navegador agora e der um F5, ele continua funcionando. Vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar todo esse arquivo aqui, todo o conteúdo dele, vou copiar. Ou simplesmente eu posso vir aqui também, né, em cima desse create aqui, ó, dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aqui eu vou chamar ele de edit.blade. Então beleza, esse edit aqui agora tem um conteúdo idêntico ao do meu create. Então vamos lá no nosso controlador mais uma vez e eu vou mudar aqui para edit. Se eu fizer isso, automaticamente vai tudo continuar funcionando. Mas como é que eu sei qual é o arquivo que eu estou carregando? Vamos voltar lá no nosso editor. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no edit, eu vou dizer que ao invés de cadastrar notícia, vai ser atualizar notícia. Vou salvar, vou voltar aqui no navegador e dar um F5. Perceba que agora ele está como atualizar notícia. E aqui na página de cadastro, né, ele continua como cadastrar notícia, ou seja, eu tenho agora duas páginas completamente independentes uma da outra. Então eu vim aqui de novo, né, já está aqui atualizar notícia, e eu vou fazer o seguinte, aqui no meu código eu vou dizer que o meu formulário não vai mais apontar para o store, mas sim para o update. Só que quando eu passo para o update, eu tenho que dizer para ele qual é o ID que está associado, porque se eu não fizer isso, vamos lá no navegador dar uma olhada no que acontece. Eu vou atualizar aqui e ele diz o seguinte, ó, que um parâmetro era requerido e a gente não informou, que seria o parâmetro informando qual é a notícia em específico que está sendo carregada naquele momento ali. Só que vamos pensar um pouquinho. Quem está carregando esse edit é esse método de edição aqui. E aqui dentro não passei para essa view nenhuma propriedade news, né? Nenhuma variável news. Então quando eu executar isso aqui, será que vai funcionar? Eu acredito que não. Vamos dar uma olhadinha. A gente vê que deu um outro erro dizendo o quê? Que a variável news não foi definida. Então a gente precisa passar para dentro do nosso arquivo de visão a variável que a gente está utilizando naquele momento, que é a news. Então vamos aqui no nosso controlador. Então vou passar aqui como segundo parâmetro o meu compact com news. Então perceba que ele continua acusando aqui um problema com o nosso notícias.
Como é que a gente vai resolver isso? Vamos voltar lá no nosso editor e a gente vai fazer uma pequena modificação aqui. Primeiro, a gente vai aqui no nosso arquivo de rotas e a gente vai dizer o seguinte, que além do nome a gente está marcando como news, a gente vai dizer também que tem alguns parâmetros, que nesse caso aqui vai ser um array, indicando que quando for notícias, ele vai na verdade apontar para news. Quando fica muito grande assim, eu gosto de fazer isso aqui, ó. A gente quebra aqui e quebra aqui. Em cada setinha dessa a gente quebra, para ficar mais legível, vamos dizer assim. E essa parte aqui de cima a gente não precisa mais, né? Então vamos tirar ela daqui também. Então feito isso, se eu recarregar a página, ele já volta a funcionar. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá no nosso controlador de novo. E a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai entender é o que é que está sendo recebido aqui nessa propriedade news, né? Então dá um DD aqui em news. E vamos no navegador mais uma vez. Ao atualizar, a gente recebe aqui uma notação um pouquinho estranha pra gente, né? A gente tem aqui alguma coisa que ele está dizendo que na linha 61 do News Controller, tal. Mas ele está dizendo o seguinte, que isso aqui, esse objeto que foi mostrado aqui na tela, é um modelo de notícias, né? Um model de notícias. E aqui, se a gente vier aqui em Attributes, nessa propriedade aqui, a gente vai ver que a gente tem 6 atributos, que são, na verdade, as colunas que a gente tem no banco de dados. Ou seja, o Laravel já pegou essa informação pra gente. Aí você fala assim, pô, mas como é que aconteceu isso? É mágica? Mais ou menos. O que acontece é o seguinte, quando a gente utiliza aquele recurso de resources, tanto no arquivo de rota quanto no arquivo do controlador, o Laravel já faz automaticamente uma associação pra gente, né? Então se a gente vier aqui, a gente vai ver que esse cara aqui, ó, se eu não tivesse esse parâmetro adicional aqui, nessa tipagem aqui, o que iria acontecer é exatamente isso aqui, ó. O que seria devolvido seria só o ID. Mas não é isso que a gente quer, né? Então, quando a gente faz dessa forma aqui, nós seremos obrigados a vir aqui, dizer que eu tenho uma variável news, que vai receber o meu news, find, ou então this news find com o ID news. Se a gente fizer isso aqui, a gente volta a ter aquele mesmo comportamento, né? O correto, na verdade, é news com N maiúsculo, só que a gente já teve esse probleminha aqui, já corrigiu, mas acho que a gente não corrigiu aqui no controlador. Então sempre que tiver aqui news, acho que a gente só tinha corrigido aqui em cima. Então sempre que a gente tiver aqui news minúsculo, né, foi porque a gente digitou news minúsculo quando a gente estava criando o nosso model com o CRM, e aí ele criou isso pra gente. Mas vamos corrigir aqui para ficar tudo direitinho. Deixa eu ver se na importação já tá ok, beleza. Então tranquilo. Isso aqui já resolve nosso problema. O Laravel consegue fazer essa associação do ID que está passando ali e ele já faz a busca pra gente, o que é muito interessante. Então vou tirar esse DD daqui e agora eu sei que o meu compact está passando o news lá para meu arquivo de visão. Show de bola. O que a gente precisa agora é pegar essas informações que já estão na nossa view e exibi-las aqui. Então vamos lá. Vamos lá no nosso arquivo de form, né? Que é esse que está dentro do partials. E eu vou dizer o seguinte, que vamos desconsiderar esse carinha aqui por enquanto, né? Que a gente não vai mexer ainda com a categoria. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um título de notícia. Então esse cara, por padrão, a gente está dizendo que ele tem um value como sendo o old do título. Ou seja, se ocorrer algum problema de requisição, o Laravel vai mostrar o valor anterior do nosso que a gente tinha digitado. Só que eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero que, se existir uma propriedade news, porque o Laravel vai passar isso em cascata, né? A gente está recebendo aqui no edit e automaticamente quando a gente está incluindo isso aqui, mesmo que a gente não venha aqui e diga, ó, você também tem um news aqui e tal. Então mesmo que a gente não faça isso, esse cara aqui, pelo fato dele estar sendo incluído no arquivo, ele já tem acesso a essa propriedade aqui, essa variável news. Então o que a gente vai fazer? Eu vim aqui no nosso form e eu vou dizer que esse cara aqui, ó, ele vai receber um news setinha, né? Title. Se ele não receber nada, aí eu aproveito o meu old. Beleza? Então vou carregar aqui a página.
e ele já trouxe para mim aqui minha notícia. Mas será que isso não quebrou a parte lá da criação do registro? Vamos dar uma olhadinha lá, né? Então vou voltar aqui e aqui no novo. E perceba que não deu problema. Tô aqui tudo funcionando. Preenchi aqui, disparei, ele continua mantendo. Então, esse cara aqui que a gente acabou de mexer, né? Opa, vamos lá no nossa edição. Esse cara aqui, ele na verdade está fazendo o seguinte. Isso aqui funciona mais ou menos como um operador ternário. Que seria o seguinte. Se esse cara tiver algum valor, mostre ele. Do contrário, mostre esse de cá. Então a gente vai fazer a mesma coisa para esse cara aqui, ó. Então eu vou dizer que eu quero o news subtitle. Do contrário, mostre o meu old. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu quero meu news text. Mas se não tiver nada, mostre o texto que de fato o usuário digitou. Então vamos lá, mais uma vez. E se eu der um F5 agora, meu formulário já vem todo preenchido. Show de bola. Então eu posso simplesmente vir aqui. Vou apagar aqui, por exemplo. Vou disparar. E ele veio para cá, pro 24. Só que está dizendo o seguinte, ó. O método post não é suportado na rota 24. E por que deu esse problema? Se a gente vir aqui novamente, a gente vai ver que no nosso create, a gente definiu esse cara como sendo um post. Só que no nosso edit, por padrão do HTTP, quando a gente está editando alguma coisa, na verdade por padrão do REST, né? Quando a gente está editando alguma coisa, o ideal seria que essa edição viesse por PUT ou por PAT. E como a gente viu no nosso arquivo de rotas, o Laravel já suporta o padrão PUT, né? Só que se eu colocar aqui PUT, não vai funcionar, porque não existe PUT no HTML. Então aqui está dizendo aqui que o valor tá errado, né? Ele só pode trabalhar com GET ou com POST. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou resolver isso? Então já pensando nisso, o Laravel criou pra gente um método especial que a gente pode utilizar aqui. Que nesse caso seria @method, dizendo qual é o método que eu quero. Que nesse caso vai ser PUT. Então eu vou manter aqui como POST, eu não preciso mexer nisso. Esse cara vai ficar como POST. E aqui embaixo eu vou dizendo que o método, na verdade, vai ser sobrescrito por PUT. Vamos ver o que acontece. Vamos voltar para a URL anterior. Recarregar. Vou tirar aqui, né? E vou mandar mais uma vez. Perceba que agora ele já não deu mais o erro. Por quê? Porque agora, se a gente vir aqui no nosso controlador, a gente na realidade está chamando esse cara aqui, ó. Então, echo, você chegou aqui. Um exemplo, né? Vamos lá no navegador mais uma vez. Apaguei aqui, enviei, você chegou aqui. Ou seja, isso está mostrando para a gente que a gente está de fato mandando os dados para esse cara aqui. E se a gente bem parar para pensar, a gente pode também utilizar esse mesmo cara aqui, né? Aqui embaixo. Vocês lembram o que esse cara faz, né? Ele é o nosso request customizado que faz a validação dos dados que foram enviados pelo formulário. Se a gente der um Ctrl clique, a gente vai lembrar desse cara aqui, ó. Ou seja, ele valida que tenha pelo menos, ou melhor, que esse campo seja informado, os 3 campos sejam informados, mas que esse aqui tenha pelo menos 3 caracteres, o de cá também tenha pelo menos 3 caracteres, e esse último aqui tenha pelo menos 10 caracteres. Normalmente a gente pode fazer uma validação diferente para o momento que a gente está criando e o momento que a gente está editando. Nesse caso aqui coincidiu que uma mesma regra de validação serve para os dois. Então, em cenários como esse, o que é que eu gostaria de fazer, né? Só para manter algo mais padronizado. Eu viria aqui no meu arquivo de request e iria atualizar o nome dele, já que como essa regra de validação não é só para o create, é para todo mundo, eu vou deixar aqui como news request. Fazer o refactor. E ele inclusive já trocou em todos os pontos que utilizam esse cara. Então aqui no nosso store ele já atualizou para news request. Aqui em cima ele já está fazendo a importação corretamente. E aqui no nosso update também ele está fazendo a importação e a associação adequadamente. Então agora, se eu voltar no navegador para a página anterior, recarregar, tirar o título novamente e disparar, eu agora tenho que o campo título é obrigatório. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu vier aqui e atualizar, por exemplo, para qualquer outra coisa e disparar, aí ele passa. Você chegou até aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e a gente vai fazer agora a nossa lógica de
edição desse registro, né, que a gente vai de fato editar no banco de dados. Vamos aproveitar aqui um pouquinho desse código que a gente já tem aqui em cima. Ele não vai ser idêntico, mas a gente pode aproveitar um pouquinho. Então vou colar aqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Nesse caso aqui, a gente tem esse this new create, que por causa disso a gente consegue passar todos os campos ao mesmo tempo para que ele possa fazer, melhor, para que ele possa utilizar o recurso de mass assignment do Laravel. Então eu vou simplesmente vir aqui e dizer o seguinte, que não vai ser mais o this news, vai ser esse news daqui de cima. Então esse news daqui de cima, eu quero que você faça um update nele. E eu vou passar todos os campos para ele. Então se tudo ocorreu bem, eu vou dizer aqui que o registro foi atualizado com sucesso e vou mandar ele redirecionar para a página anterior. Então vamos ver como é que isso vai se comportar agora. Então vamos lá na nossa listagem de notícias, eu vou pegar por exemplo a notícia 25 e vou dizer que aqui vai ser essa notícia foi atualizada via Laravel. E vou fazer a gravação. Então ele gravou, voltou para a mesma página, né, que seria a página anterior, e já está com o título novo. Se eu vier lá na listagem, essa notícia foi atualizada via Laravel. Então beleza, para a parte de edição é isso aqui. A gente já fez o que a gente precisava fazer. Agora a gente precisa fazer a exclusão desse registro. Só que aqui a gente tem um problema, porque se a gente voltar lá no Laravel, ou melhor, lá no nosso editor, abrir o nosso terminal e analisar de novo as rotas, você vai ver que a gente tem essa rota de notícias barra o ID específico, né, da notícia. Ela é comum, na verdade, para a parte de edição da notícia, para visualização da notícia e para exclusão da notícia. A única coisa que vai mudando nesse caso aqui é o nosso verbo, né, o nosso método de requisição. E para a gente poder excluir a notícia, a gente precisa utilizar o método delete. Mas qual é o grande problema disso? A gente já viu que o navegador, por padrão, quando a gente clica em alguma coisa, ele faz uma requisição via GET. E quando a gente utiliza o formulário, a gente só tem o GET e o nosso POST. Então como é que a gente poderia resolver isso? Vamos voltar lá no nosso index. Então, se eu fizer simplesmente um link, ele vai ser algo clicável, que quando a pessoa clicar em cima, vai para a outra página como GET. Não vai resolver nosso problema. Então a gente precisa fazer com que esse cara aqui seja disparado por um formulário ou por JavaScript. Normalmente, quando a gente está trabalhando com aplicações maiores, é mais interessante a gente fazer com JavaScript, a gente tem um controle maior. Mas para tornar a coisa mais simples, não tem nenhum problema você fazer um formulário. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou construir um formulário e vou deixar esse botão aqui. E esse tipo de botão aqui não vai ser mais button, vai ser submit, porque ele vai disparar o formulário. E aqui dentro do nosso form, né, no nosso action, a gente vai dizer quem é que vai receber os dados desse formulário, que nesse caso vai ser o nosso route, apontando para news.delete. Vamos só dar uma olhadinha aqui, na verdade, destroy. Então, news destroy. Então, news destroy. E esse cara também precisa passar o ID do registro que vai ser excluído, né? Então a gente tem aqui o nosso ID que está sendo recebido naquela página específica, né? Ou melhor, para aquela iteração específica. Então, quando for o primeiro, ele vai pegar o 25, quando for o segundo, ele vai pegar o 24 e assim sucessivamente. Então, beleza, já tenho aqui o nosso ID. Só que isso aqui não é o suficiente, porque se a gente fizer isso, ele ainda está pegando por GET, porque o padrão do formulário é GET. E se eu fizer o nosso method passando post, ele também não vai resolver. Então a gente vai ter que botar ali como post e vai dizer o seguinte, que esse cara vai ter um CSRF e esse cara também vai ter um method, que nesse caso em específico vai ser o nosso delete. Então vamos ver se isso aqui vai resolver. Então vou recarregar a página. E aqui eu tenho vários formulários, tanto que ele quebrou até a exibição, mas a gente resolve isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar nesse cara aqui, ó, eu quero que a notícia 25 seja excluída. Então vamos lá. Cliquei no 25, ele mandou para a página do ID 25, mas ficou tudo branco. E por que ficou branco? Porque, como a gente já viu até agora, nesse caso específico ele está chamando esse método aqui. Vou fazer o mesmo teste lá, ó. Estou no método de deleção.
Então estou no método de deleção. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Como a gente já viu, ele segue o mesmo padrão aqui do nosso update e do nosso news. Ele já recebe aqui como parâmetro o nosso objeto construído. Então a única coisa que eu vou fazer é algo muito parecido com isso aqui. Eu vou copiar novamente isso aqui, vou colar aqui embaixo e vou dizer o seguinte, ó. Quando você deletar, eu quero que você pegue, ao invés de fazer um update aqui, né, você vai fazer um delete. E para o delete eu não preciso passar parâmetro porque ele já está deletando esse registro aqui, que é o que está sendo recebido pela URL. Se tudo correr bem, a gente vai mandar um success dizendo que o registro foi deletado com sucesso ou apagado com sucesso. E a gente vai fazer um redirect back. Volto na listagem, recarreguei a página e vou vir aqui em excluir. Perceba que ele foi algo muito rápido, né? Ele foi, voltou e excluiu. Vim aqui de novo, foi, voltou e excluiu. Se eu recarregar a página, não tem mais nem o 25 e nem o 24. Então se eu vier no banco de dados e atualizar, eu vou ver que só tinham 23 registros. Vou apagar aqui também o número 20. Então, do 21 eu já pulo para o 19, não tenho mais o 20. Vamos lá no banco de dados, atualizar mais uma vez. E eu tenho aqui o 18, 19, mas não tenho o 20. Beleza? Ou seja, ele está apagando corretamente. Então vamos ver agora como é que a gente pode corrigir isso aqui, né? Então vamos aqui no nosso arquivo do index, né? E ao invés de fazer isso, eu poderia tranquilamente mover esse cara aqui, ó, para aqui para dentro, que não tenha nenhum problema. E quando eu atualizo, ele volta a funcionar como já estava funcionando anteriormente. O que seria interessante aqui também, não faz muito sentido que quando eu clique ele já exclua. Porque a pessoa pode clicar sem querer, né? Então, talvez fosse interessante que a gente colocasse uma confirmação antes dele excluir. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai dizer que quando esse cara aqui for clicado... Então, quando esse cara for clicado, a gente vai executar um JavaScript. Então, poderia botar alguma coisa como onClick. Lembrando que existem diversas formas de fazer isso. Isso aqui é uma das formas da gente fazer. Então, a gente vai fazer um if aqui dentro, dizendo que quando alguma coisa acontecer aqui, a gente vai fazer uma outra coisa aqui dentro. Então, a coisa que vai acontecer aqui dentro é o seguinte. Eu quero executar um confirm básico do JavaScript. E no seguinte. Você tem certeza que deseja excluir este registro? E aí vai aparecer um modal de confirmação para a pessoa pode dar ok ou não, né? Então, se ele der um ok, o conteúdo aqui desse bloco aqui vai ser executado porque é um if, né? Então aqui eu vou dizer o seguinte, dis.form.submit. E vou dizer que por padrão, esse botão vai voltar a ser apenas um botão mesmo, para que a gente não tenha conflitos aqui. Então belezinha, se tudo correu bem, a gente vem aqui recarregar a página, a gente pode, por exemplo, clicar nesse 19 aqui. Então você tem certeza que deseja excluir o registro? Se eu cancelar, nada acontece. E se eu vier de novo no 19 e dar um ok, ele disparou o formulário. Se eu vier aqui no 14, por exemplo, posso excluir. Então, isso aqui já é uma coisa bem interessante para a gente, que a gente consegue resolver a forma como o Laravel trabalha aqui com a parte do HTML, né? Então, para a aula de hoje era isso. Se a gente ver aqui, a gente pode continuar navegando e vai continuar funcionando nas outras páginas também, caso você tenha dúvida em relação a isso. Então, para a aula de hoje é isso. Espero que você tenha curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, se está legal. Se você quer ver uma feature específica do Laravel, você pode comentar aqui embaixo, que eu estou sempre lendo os comentários. Então manda para seus amigos, joga nos grupos do WhatsApp, manda para quem você acha que deveria ver esse vídeo, curte e até a próxima, galera.